gente, tudo bem? Estamos no comecinho de fevereiro e por isso eu vim contar pra vocês tudo que eu li durante o mês de janeiro. Todo começo de ano eu falo que eu quero fazer esse vídeo mensalmente, todos os meses eu quero ir contando pra vocês sobre as minhas leituras do mês, mas acontece que eu acabo me embolando e às vezes eu não posto e às vezes some esse tipo de vídeo aqui do canal. Eu já falei 1000 vezes, mas não custa tentar falar mais uma vez, então eu vou tentar postar esses vídeos de leitura do mês, todo finalzinho de mês ou começo do próximo mês, e aí vamos ver se eu consigo ser mais regrada dessa vez. Se começar o próximo mês, vocês verem que já não tem nada aqui, vocês podem me cobrar, que aí eu me organizo e tento postar aqui. Então esse ano vamos tentar fazer dar certo, né? Bom, mas então vamos lá. Pra começar, o primeiro livro que eu li esse ano foi o último livro que eu li no ano passado. É porque assim, no final do ano passado eu comecei a ler esse livro, só que naquela correria toda de final de ano, de festa, não sei o que, eu acabei enrolando pra ler esse livro, então eu não terminei ele em dezembro, então eu terminei mais ou menos a metade dele em janeiro, então eu tô contando ele tanto como uma leitura de dezembro quanto uma leitura de janeiro. Tanto é que ele já até apareceu no vídeo de os melhores livros de 2015, alguma coisa assim. E pra quem já assistiu esse vídeo, sabe que eu tô falando de Dois Garotos Se Beijando. Eu já adianto que essa foi a melhor leitura do mês, eu amei demais esse livro, ele entrou pra lista assim, dos meus favoritos da vida e do ano passado também, né, obviamente. Dois Garotos Se Beijando foi escrito pelo David Levitan e ele fala sobre dois garotos se beijando. Na verdade, ele não foca somente em um casal de dois garotos, ele fala simultaneamente sobre vários casais, várias histórias de garotos que vivem nessa mesma realidade parecida uma com a outra. Mas mesmo tendo essa semelhança, eles são bem diferentes em vários aspectos. Então a gente encontra casais que já estão bem assumidos, casais que ainda têm que lidar com aquele drama familiar, de contar sobre o que está acontecendo, sobre quem ele é, sobre o que ele sente. E a gente também vê personagens dentre esses casais com grandes conflitos e muita coisa envolvida nisso. Esse livro tem uma história bem emocionante, envolvente e ao mesmo tempo divertida e engraçada, porque é um livro, assim, leve de ler, mas é um livro que te faz pensar bastante. Então é uma leitura assim que te divide em várias questões. A minha segunda leitura de janeiro foi Uma História de Amor e Toque. Esse livro já estava na minha wishlist já fazia um tempinho, porque eu tinha visto a capa dele, tinha gostado bastante, mas eu não procurei saber nada sobre a história. Então, quando eu comecei a ler, eu, lógico, já imaginava que era alguma coisa sobre esses transtornos psicológicos, tanto é que o título dele fala sobre toque. Então, eu já esperava levemente, mas a história me surpreendeu bastante, porque tem muita coisa que é diferente, sabe? Uma coisa que eu não estava esperando. Esse livro ele conta a história da Bia, que ela foi diagnosticada com toque e além do toque ela tem uma série de outras coisas que acabam atrapalhando bastante a vida dela. Mas a vida dela acaba ficando bem complicada por conta dessas coisas. E assim, na cabeça dela tá tudo normal, mas as pessoas que convivem com ela, os familiares, a melhor amiga, o pessoal do grupo de apoio, eles veem que não tá totalmente tudo certo e ela, em todo tempo, ela tá bem convencida de que pode ter alguma coisinha ou outra que não está muito certa, mas que isso não está afetando mais nada. Além dos transtornos da Bia, a gente também acompanha um pouquinho dos transtornos dos outros pacientes que fazem uma reunião do grupo de apoio junto com ela. Então a gente começa a meio que se aprofundar em vários problemas diferentes, porque ao mesmo tempo que a Bia tem esse toque meio que relacionado a stalkear as pessoas, tem outras pessoas com outros tipos de toque. E o da Bia mesmo não é só isso, ela tem algumas outras características, mas eu não vou ficar falando muito sobre isso, até porque quem lê o livro vai gostar de descobrir isso aos poucos. Esse é um livro bem legal, mas muitas vezes a história acaba se perdendo naqueles detalhes que acabam se tornando bem maçantes. Por muitas vezes a gente encontra narrativas muito longas sobre alguma característica, ou a gente vê cenas assim que, sabe, não andam, que ficam empacadas no mesmo lugar, ou então a gente vê o mesmo problema se repetindo várias e várias vezes, e isso muitas vezes torna a história um pouco cansativa. Eu gostei muito da história, eu gostei muito do livro em geral, mas essas coisinhas assim acabaram dificultando um pouco a minha leitura. Mas assim, de 0 a 5 eu daria 3,5. O nosso terceiro livro de janeiro foi
Naomi L. e a Lista do Não Beijo. Esse era outro livro que eu estava bastante curiosa, porque eu já vi muita gente falando bem sobre esse livro, já vi esse livro em vários lugares e, mais uma vez, eu adorei a capa. Então me julguem, gente, mas eu compro o livro pela capa, eu adiciono livros na minha wishlist pela capa. Muitas vezes eu só vou procurar saber da história porque eu gostei da capa, então independente da história ser boa ou não, a capa conta muito. Mas claro que se a história for boa, fica tudo muito melhor. E se a história for ruim, não tem capa que salve. Bom, vamos lá. Naomi L. conta a história de, adivinhem só, Naomi e Ellie. Mas, como o título talvez possa sugerir, eles não são um casal de namorados, na verdade eles são amigos de longuíssima data. A Naomi é uma personagem que me irritou bastante, eu não consegui ir com a cara dela de jeito nenhum, embora assim, muitas vezes durante a história ela seja um pouco a vítima das situações, mas eu não gostei do comportamento dela, não gostei do jeito dela, dos pensamentos dela, e ela é um pouco esquisita demais pra mim, então eu não fui muito com a cara dela. Já o L, que é o amigo dela, né, eu gostei bastante, eu gostei muito de alguns outros personagens também que apareceram ou que foram citados brevemente. Na parte de trás do livro tem uma frase que já diz bastante sobre ele, eu vou ler pra vocês assim vocês vão poder entender melhor do que qualquer coisa que eu possa falar aqui. Naomi ama Ellie e ela é meio que apaixonada por ele. Ellie ama Naomi, mas ele meio que prefere garotos. Essa situação é um pouco complicada porque ela passou a vida dela planejando um casamento com ele, ela acha que um dia eles vão ser namorados, que um dia eles vão ficar juntos pra sempre, e ele, na verdade, depois que ele saiu do armário, vamos dizer assim, ele começou a ficar com vários caras e ele definitivamente não gosta de meninas. E a Naomi é uma menina, portanto, ela não está inclusa na lista dele. Por falar em lista, eles dois têm uma lista onde eles escrevem o nome de quem eles nunca poderiam beijar. E essa lista é uma lista, assim, bem curiosa, mas também é uma lista que pode dar bastante problema. A história é bem legal, mas quando ela chega num determinado ponto, que é aquele ponto onde a gente cria o problema mesmo da história, ela simplesmente para. Ela fica daí até o final, até as últimas páginas do livro, falando só sobre esse problema principal, que é em torno de que o livro fala, né? E aí eu achei muito lento, muito maçante, porque é o livro inteiro falando sobre o que aconteceu e por que aconteceu e etc, blá blá blá, e a gente já entendeu isso, mas continua se arrastando até o final do livro. Eu sinceramente gostaria mais dessa leitura, eu fiquei bem decepcionada quando eu percebi que não era tudo aquilo que eu estava imaginando e esperando, mas a vida é assim. De 1 a 5 no momento, eu acho que eu daria 2,5. Pode ser que depois pensando melhor sobre isso ou demais, menos eu acho que eu não vou dar, mas por enquanto eu acho que a minha nota seria 2,5. E o nosso último livro de janeiro foi também o livro que eu demorei mais pra ler. Eu tô falando de uma constelação de fenômenos vitais que eu comprei lá na Bienal do Livro, e eu acho que vai ficar um pouco ridículo se eu falar que eu comprei porque eu achei a capa bonita, mas eu não posso mentir pra vocês. Embora não seja um livro muito grosso, ele é muito devagar de ler. Muito mesmo, gente. Tinha partes que dava vontade, sinceramente, de virar para a próxima página e pular uma página inteira. Talvez uma coisa que tenha pesado muito, que tenha me feito não gostar tanto assim desse livro, foi o fato dele se passar numa época de guerra e de ele se passar numa cultura bem diferente da nossa. Isso às vezes, para quem não conhece muito sobre a guerra, sobre tal cultura, acaba ficando muito complicado de entender porque tem muitas referências que sem uma notinha de rodapé, como é o caso aqui, fica meio que impossível de você acompanhar. Nesse livro, a história gira em torno da Ava, que é uma menininha de 8 anos, que ela viu o seu pai sendo levado pelos soldados russos e ela se escondeu na floresta, então ela não foi levada. E aí depois um vizinho deles pega a menina e tenta proteger ela porque ela sabe que os soldados também estariam procurando por ela. Como ele é vizinho da casa que foi atacada e destruída e o pai da Ava foi levado também, ele não pode escondê-la na própria casa, então ele acaba levando ela para um outro lugar que ela acredita que é mais seguro, e lá ela tem que conviver com uma outra pessoa que talvez seja um pouco complicada, mas que no final das contas se tornou a melhor pessoa que ela poderia ter. O Ahmed, que é esse vizinho que salvou a vida da Ava e levou ela para um lugar mais seguro, também acaba convivendo bastante nesse lugar por onde eles vão, e lá ele tem uma série de percepções diferentes sobre a vida e ele acaba entendendo bastante coisa e vivenciando coisas que ele nem sonhava em vivenciar. Não vou mentir pra vocês, muitas partes me deixaram bem intrigadas e eu queria muito saber o que vinha a seguir. Porque assim, num cenário meio que de guerra, com umas coisas assim que eu não estou muito acostumada a ler,
você, obviamente, vê muitas coisas novas. Então, tinha cenas sobre tortura, tinha cenas sobre a guerra, tinha cenas de ferimentos, e isso, nesse contexto aqui, acaba sendo um pouco interessante por fugir um pouco daquilo que a gente já está acostumado. E como eu dei nota para os outros livros, eu também posso dar uma nota para ele, e eu acho que eu daria uma nota 2, até 5, acho que 2 tá bom, mas assim, é porque não é o meu estilo de leitura, tá, gente? Então, se você gosta, talvez você possa gostar desse livro. Em janeiro eu só li mesmo esses 4 livros, vamos ver o que eu vou conseguir ler agora em fevereiro. Se vocês tiverem alguma sugestão de livro, um livro assim, super legal que vocês acham que eu preciso ler pra ser feliz nessa vida, não esquece de comentar aqui embaixo, porque aí eu sempre vou anotando as sugestões que vocês me dão e depois eu procuro os livros e às vezes eles são bem legais mesmo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever aqui no canal e aquilo tudo de sempre. Por hoje é só isso tudo. Um beijo enorme e tchau!